Bom dia, boa tarde e boa noite. Está começando a primeiríssima edição do Boletim da POC, o seu portal de notícias mensais. E na edição de hoje nós teremos youtubers racistas, homens que não sabem se comportar diante de mulheres, uma pesquisa que mostrou o óbvio, homofóbicos são burros, dentre outras coisas, então fica aí. Uma pesquisa realizada na Universidade de Queensland, na Austrália, mostrou aquilo que todo mundo já sabia. Pessoas homofóbicas costumam ter uma baixa capacidade cognitiva, ou seja, são menos inteligentes. Isso independe do nível socioeconômico e de educação que essa pessoa possui. A pesquisa foi realizada com 11.000 australianos e consistia em duas etapas. Na primeira etapa, os entrevistados tinham que fazer testes cognitivos, para testar o nível de inteligência deles. E na segunda etapa, eles tinham que desenvolver respostas para a seguinte pergunta: pessoas homossexuais têm que ter os mesmos direitos que pessoas heterossexuais? Essa pesquisa foi realizada nos anos de 2012 e de 2015 e foram publicadas pela revista científica Intelligence. E essa conclusão de que pessoas com baixa cognição costumam ser preconceituosas não foi uma conclusão obtida apenas por essa pesquisa na Austrália. Outras pesquisas norte-americanas já apontaram para o mesmo fato, que pessoas preconceituosas costumam ser bem burras mesmo. O que não é nenhuma novidade para qualquer pessoa que é LGBTQI+. A gente já sabia disso muito antes de qualquer uma dessas pesquisas, né, meus amores? Isso era tão óbvio. Mas que bom que pesquisaram, não é mesmo? Porque assim a gente pode esfregar na cara de LGBTfóbico quando eles vierem falar merda pra gente. Eu amei. E como nós sabemos, junho é conhecido aqui no Brasil como o mês do amor. Em outros países, como nos Estados Unidos, fevereiro é o mês do amor. Mas aqui, meus queridos, é junho, inclusive no dia do meu aniversário. Adoro isso. E foi justamente no mês de junho, o mês do meu aniversário, o mês do amor e o mês onde se comemora o Dia do Orgulho LGBT, agora, que aconteceu um fato inédito aqui no Distrito Federal. Em um casamento comunitário contendo 64 casais, um deles era composto por 2 homens. Isso ocorreu em um domingo, no dia 24 de junho, e foi a primeira vez que esse tipo de casamento, que é destinado a pessoas que não têm uma renda lá muito boa, teve um casal do mesmo gênero se casando, se unindo nesse matrimônio maravilhoso que é o casamento. Eu fiquei emocionada, confesso. Mas, né, como nem tudo são flores para os LGBTQI+, nós tivemos também, no mês de junho, em Florianópolis, um juiz que resolveu dar a louca e tentar cancelar o casamento de 2 mulheres. Segundo os australianos, esse juiz não deve ser muito inteligente, não é mesmo? O casal Adriele e Annelise, que se casaram em dezembro do ano passado, em dezembro de 2017, receberam uma carta dizendo que o casamento delas seria anulado, por ser considerado inconstitucional, segundo o juiz Henrique o quê? Henrique Limonge. Esse fulano aí. O casamento de Adriele e Annelise seguiu exatamente todos os procedimentos legais exigidos de um casamento. E como todos nós sabemos, o casamento entre pessoas do mesmo gênero é considerado legal no país desde 2011, quando a STF teve uma decisão muito maravilhosa e muito tardia de que pessoas homossexuais, lésbicas, bissexuais têm que ter exatamente os mesmos direitos que pessoas heterossexuais quando decidem se relacionar com outra pessoa, inclusive direito ao casamento. E ainda em 2011, essa decisão do STF passou pelo CNJ para ser regulamentada de fato. Mas segundo Henrique Limonge, Limonge, que pelo visto acha que sabe mais do que o STF e o CNJ e qualquer jurista sério nesse país, esse reconhecimento para pessoas LGBTs que decidem se casar não é legal, é inconstitucional, porque ele deve ser burro mesmo, né, gente? Pelo menos um pensamento muito retrógrado ele tem, com certeza. E a Adriele e a Annelise não foram as primeiras a sofrer nas mãos desse juiz retrógrado, para não falar outras coisas, não é mesmo? Ao todo foram 69 casamentos entre pessoas do mesmo gênero que foram negados por esse juiz quando passaram pela vara dele. Inclusive, muitos casais de Florianópolis colocam outros endereços nas suas certidões para evitarem cair nas mãos desse juiz. A Adriele e a Annelise já estavam cientes disso, mas elas decidiram que não iriam fazer isso, que não iriam colocar outro endereço, porque elas têm orgulho de morar em Florianópolis. E agora elas estão na justiça lutando para que a união delas, para que o amor delas possa sim ter reconhecimento legal, como a lei diz que tem reconhecimento legal. Muita força para essas duas e, né, eu sugeria que o juiz Henrique
procurasse um neurologista pra ver se tá tudo certo na cabeça dele, né? Porque, enfim... Só por precaução, não é mesmo? E além de ser mês do amor, esse ano junho teve uma outra característica que foi de ser o mês da Copa. Porque a Copa do Mundo, que ainda está em vigor agora em julho, iniciou-se em junho. E como todo mundo bem sabe, nesse ano de 2018 a Copa do Mundo está sendo realizada na Rússia. Um país com um rico histórico comunista, mas que nada tem de apoio a movimentos sociais. É um país machista, onde lá é permitido que mulher apanhe do marido uma vez no ano. Coisa absurda, ridícula, retrógrada, burra pra um... E para além dessa lei, na Rússia também é proibido propaganda gay em locais que estejam menores de idade. Isso quer dizer que não pode passar nenhum tipo de propaganda na televisão contendo um casal formado por pessoas do mesmo gênero, não pode ser vinculado em escolas materiais que tenham pessoas do mesmo gênero, e nisso inclui prevenção de ISTs, né, que são infecções sexualmente transmissíveis. É muito difícil você fazer uma propaganda sobre ISTs na Rússia, sobre como se prevenir de IST para pessoas que se relacionam com outras do mesmo gênero, justamente porque isso é considerado propaganda gay na Rússia. Mas, para além disso, se dois homens estiverem andando de mãos dadas, ou duas mulheres estiverem andando de mãos dadas na rua, elas podem sim ter que responder, segundo a lei de propaganda gay. Lei anti-propaganda gay, na verdade, né? E as penas variam um pouco entre estrangeiros e pessoas locais. Estrangeiros podem ser detidos por até 15 dias simplesmente por demonstrarem afeto pelo seu parceiro, ou pelo seu ficante, ou pelo seu seja lá o que for, caso esse seja lá o que for seja do mesmo gênero que a pessoa. E para além disso, pode acontecer também deportação desse estrangeiro e também ele ter que pagar uma multa equivalente a algo em torno de R$287. Pois é. No caso de uma pessoa que seja nativa da Rússia, né, um russo ou uma russa, ela precisa pagar essa multa equivalente a R$287. E caso essa pessoa faça parte de alguma organização ou tenha sido alguma organização que tenha promovido algo que tenha sido considerado propaganda gay, essa organização pode perder a sua licença de funcionamento, além de pagar a multa. Porém, como nós estamos em época de Copa do Mundo e a FIFA escolheu esse país retrógrado e altamente LGBTfóbico, bem preconceituoso e problemático para sediar um evento de tamanha magnitude e importância mundial, enfim, a Rússia teve que se adequar a algumas exigências da FIFA. Dentre essas exigências da FIFA, tem a parte do respeito à diversidade. A FIFA multa times caso a torcida desse time faça algum comentário homofóbico quanto aos jogadores, ou os próprios jogadores sejam homofóbicos. A FIFA multa essas pessoas e a FIFA ela tenta promover, pelo menos ela diz que tenta promover, um respeito à diversidade sexual e de identidade de gênero das pessoas. Portanto, ela tem algumas exigências quanto a isso. Dentre essas exigências está a não proibição de símbolos do meio LGBT dentro de estádios. Ou seja, torcedores na Rússia que decidirem balançar a bandeira trans, bandeira arco-íris, né, que é a bandeira gay, bandeira lésbica, bandeira bissexual, bandeira do que for, está permitido desde que dentro das regras de tamanho da bandeira e tudo mais. Nós tivemos sim um inglês que teve a coragem de levantar uma bandeira do arco-íris maravilhosamente no estádio, que foi uma coisa icônica. Mandaram ele abaixar a bandeira, mas aí os organizadores da FIFA foram lá no segurança que mandou ele abaixar a bandeira e falou: não, aqui tá permitido, tá, meu amor? Putin aceitou essa exigência, então ele pode assistir a bandeira que ele bem entender aqui, querido. Mas, né, isso não muda o fato de que as pessoas na Rússia são bem homofóbicas. E aconteceu uma coisa muito triste, que um casal formado por dois homens foi atacado no primeiro dia do evento. Um deles, inclusive, ficou com uma lesão cerebral provocada por essa agressão. Caramba, né, FIFA? Caramba, vocês tinham que escolher um país altamente preconceituoso para sediar um evento desse porte? Por favor, né? Isso não é nenhuma promoção à diversidade como vocês dizem ter, não. Não é de jeito nenhum. E é por isso que eu deixo aqui a minha indignação com a FIFA por ter escolhido um país como a Rússia para sediar esse evento. Mas deixo aqui os meus parabéns a Sandra Nemberg e Fernanda Gentil, que demonstraram toda a sua indignação quanto a essa lei retrógrada da Rússia. E também os meus parabéns ao repórter Sandro Fernandes, que assumiu sua homossexualidade durante uma transmissão ao vivo da Globo News. Bem-vindo ao Vale, querido! E ainda sobre a Copa do Mundo, por causa dessa lei retrógrada da Rússia, o Itamaraty resolveu criar uma cartilha ensinando pessoas LGBTs como elas deveriam se comportar na Rússia.
Algo que falava basicamente: não depinta, querida, e finja ser uma héterozinha, tá bom? Que obviamente não foi muito bem recebido pela comunidade LGBTQI+, apesar dessa medida ter tido um ar mais protetor quanto à integridade física das pessoas. Porém, o que o Itamaraty não estava contando é que eles deveriam ter feito uma cartilha dessas para os homens héteros, cis, pais de família, né? Cidadãos de bem, que não sabem se comportar na frente de mulheres. Foram muitos os vídeos que nós tivemos de homens rodeando mulheres russas que não sabem falar o português e colocando elas em situações vexatórias, dizendo para elas falarem coisas absurdas de teor sexual ou mesmo cantando músicas obscenas ao redor delas. Foi uma coisa absolutamente ridícula e vergonhosa de se assistir. Porém, nós não estamos no ano de 1821, nós estamos no ano de 2018 e isso repercutiu muito mal para esses homens. Um deles perdeu um emprego, outro que era militar vai ter uma investigação quanto à conduta dele, que, né, não vai de acordo ali com os preceitos militares. Agora, o que é fato é que todos eles vão ter que responder judicialmente na Rússia, porque uma ativista russa feminista fez uma petição que eu assinei, inclusive, para que esses homens tivessem que responder dentro da Rússia pelo que eles fizeram com mulheres russas, de colocar elas em situações vexatórias. E essa petição foi aceita e vai ser aberto um inquérito contra esses pobres pais de família que se acham no direito de humilhar mulheres. O que eu achei disso? Maravilhoso! E agora uma notícia muito triste. Nós terminamos agora o primeiro semestre de 2018. E já foram registrados 86 assassinatos de pessoas trans no nosso país. Bem como 29 tentativas de assassinato contra pessoas trans, 7 suicídios de pessoas trans, e esse suicídio só dos que foram divulgados na mídia, porque o suicídio não costuma ser divulgado, então pode ser que o número seja muito maior. Tivemos também 19 mortes de pessoas trans por transfobia sociocultural, e também 39 casos de violações a direitos humanos de pessoas trans. Isso tudo segundo a ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. E com essa afirmação, nesse ano de 2018, o Brasil continua liderando o ranking nada bom e simplesmente vergonhoso e triste de país que mais mata pessoas transexuais no mundo inteiro. Isso nada mais é do que um indício da urgência que nós temos de políticas públicas para pessoas transexuais aqui no país. Políticas essas que visem principalmente tirar mulheres transexuais e mulheres travestis da prostituição, já que o maior número dos casos de assassinato foram contra essas mulheres, sua maioria sendo de mulheres negras que trabalham com o sexo. E isso nada mais é do que um reflexo da transfobia institucional e cultural que nós temos aqui no país. E para encerrar nossa edição, não poderíamos deixar de falar sobre o caso de racismo do youtuber Concielo. Como vocês provavelmente sabem, no final do mês, o youtuber altamente famoso, com milhões de inscritos em seu canal, foi ao Twitter fazer comparações de um jogador francês que é negro com pessoas que fazem arrastão. Para quem não sabe, arrastão consiste em furtar o máximo de pessoas em um curto período de tempo, né? Por isso o nome arrastão. E obviamente essa afirmação não saiu nada bem e várias pessoas acusaram o youtuber de racismo. Concielo, por sua vez, apagou o tweet e foi dizer que na verdade ele estava se referindo à velocidade do rapaz e não fazendo uma associação à cor da pele dele com arrastões. Mas né, existem muitas formas de você fazer uma piada com a velocidade de uma pessoa sem ser racista. Ele poderia ter comparado o rapaz com o Usain Bolt, por exemplo, em vez de comparar ele com alguém que comete crimes. Não é mesmo? Mas o Concielo esqueceu da verdade máxima da internet. Você publicou uma vez e será eternizado para sempre. O tweet dele já tinha sido printado, e além desse tweet que tinha sido printado, foram atrás de vários tweets racistas antigos do youtuber. E nisso não tinham tweets apenas racistas, mas também tinham tweets extremamente machistas, que inclusive faziam apologia ao estupro. Tinham tweets que eram altamente transfóbicos, que, né, se você for parar para pensar, está relacionado à transfobia sociocultural que eu falei anteriormente, que faz com que o nosso país seja o país com maior índice de assassinatos de pessoas trans do mundo. Era tudo muito problemático, e por causa do tweet atual do Concielo e dos tweets mais antigos dele, da época que ele era adolescente, né, um adolescente ali entrando na fase adulta. Se bem que em 2014 o Concielo acho que não era adolescente mais, né? Já era adulto, né? Não sei. Mas enfim, devido a esses tweets problemáticos do youtuber,
que é casado com uma mulher que há pouco tempo estava envolvida também em escândalo de racismo, quando ela se fantasiou de escravo em um baile da Vogue, né? Tata Staniak. Bom a gente lembrar disso também. Enfim, graças a esses tweets do youtuber, ele perdeu contratos com várias empresas. Várias empresas romperam com ele, porque disseram que essa não era a postura que elas esperavam de alguém que tivesse relacionado a elas. O que é completamente aceitável, né? Se eu tivesse uma marca, eu não iria querer que ela tivesse associada a alguém racista. Agora eu me pergunto, por que essas marcas não fizeram essa mesma pesquisa que várias pessoas fizeram no Twitter? Antes de contratar o cara. Não sabemos, não é mesmo? Provavelmente porque só viram os números de inscritos que ele tinha e não as coisas que ele falava. Mas enfim, além do Cossielo, outro youtuber que também caiu nessa malha fina de tweets antigos, alguns nem tão antigos porque o mais recente deles era de 2016, só há 2 anos atrás, foi o Cauê Moura, que tinha tweets racistas, tweets LGBTfóbicos e tweets machistas, que faziam também apologia ao estupro, e tweets necrófilos. O de 2016 era tweet necrófilo. Não sei qual a graça que ele vinha fazer essas piadinhas. Não sei qual a graça que o Cossielo vinha fazer essas piadinhas. Não sei, não entendo, mas eles achavam que era só zoeira. E além disso, nós tivemos outros youtubers que foram falar a favor do Cossielo, dizendo que ele era um menino bom, que aquilo foi mal interpretado e coisas do tipo, né? Como, por exemplo, o Felipe Castanhari, que foi em defesa dele. Depois acabou aparecendo uma foto antiga do Felipe Castanhari fazendo blackface, o que é algo altamente racista também. Mas enfim, eu não acho que uma pessoa tenha que ser condenada pelas coisas que ela falava no passado. Eu mesma, nossa, já tive pensamentos que hoje em dia eu me envergonho. Mas acontece que o tweet racista que desencadeou tudo isso do Cossielo foi há menos de uma semana atrás. Então acho que nesse caso cabe sim você, né, ter um pé atrás ali com ele e chamar a atenção e falar: meu filho, esse racismo que você tá aí tendo é crime, tá, querido? Não queria te dizer isso não, porque era pra você ter essa consciência mesmo, se não fosse crime, né? Mas isso é crime. Melhor a gente não fazer, né? Melhor não falar. Melhor você pensar antes de fazer essas piadinhas ridículas. Ficou aí, né, a dica para todos os youtubers de plantão. Apaguem tudo aquilo que vocês falaram há anos atrás, né? Porque pode repercutir muito feio hoje em dia. E está ficando por aqui essa primeiríssima e maravilhosa edição do Boletim da POC, o seu portal de notícias mensais. E agora fiquem com a programação que vocês bem escolherem no YouTube, de preferência no meu canal, porque assim eu ganho mais view. E sim, eu passei essa edição inteira sem vestir absolutamente nada embaixo dessa bancada, assim como todos os outros apresentadores de telejornal fazem. Até a próxima!